Olá, eu estou aqui para falar com vocês sobre depressão, que é um transtorno de humor. Meu nome é Eliane, eu sou professora de psicologia na Unifil, no departamento de psicologia, trabalho junto ao serviço de psicologia também, na clínica psicológica. E o nosso tema hoje é um tema bastante importante, principalmente na realidade que nós estamos vivendo. Então, nosso tema é depressão, transtorno de humor. Depressão é descrita como uma tristeza profunda e resistente. Interfere na vida de um indivíduo e prejudica seu estado social. É entendida como um estado cerebral que remove a capacidade de energia e vitalidade. Pode ser causada pela hereditariedade, mudanças das funções endócrinas ou fatores psicossociais. Não se relaciona à personalidade da pessoa e não é uma escolha pessoal viver com um quadro depressivo. Nós sabemos que a depressão, ela promove bastante sofrimento para o ser humano, né? E ela apresenta diversos sintomas. Nós vamos falar sobre alguns deles hoje. Os principais sintomas apresentados são sintomas de humor, sintomas cognitivos, sintomas motores e sintomas somáticos. Os sintomas de humor, nesse quadro, o indivíduo se apresenta melancólico, triste, sem esperança, desencorajado, ele se sente rejeitado, não amado, decepcionado, irritado e isola-se socialmente. É claramente visível esses sintomas, né? Por se tratar de sintomas de humor, então a pessoa que convive com o indivíduo em depressão percebe isso claramente, né? Basicamente uma tristeza, na maioria do tempo a pessoa se apresenta com humor deprimido, com tristeza profunda, desmotivado e assim, conforme eu coloquei os demais sintomas aqui. Temos também os sintomas cognitivos, sintomas relacionados ao pensamento. O indivíduo aqui ele se apresenta com autoestima baixa, pessimismo na maioria do tempo, diminuição da motivação, ou seja, perda da razão, dos motivos para a solução dos problemas, generalização de atitudes negativas, exagero na seriedade dos problemas e processos de pensamentos mais lentos, desempenho intelectual empobrecido. É interessante nós observarmos nesses sintomas cognitivos, ou seja, sintomas relacionados ao pensamento, que o sujeito deprimido, né, a pessoa em depressão, ela vai apresentar um empobrecimento intelectual, né, no sentido de que muitas vezes um problema simples de se pensar e resolver, ela não consegue, né, atingir um desempenho ótimo, sequer mediano. Ela também, generalização de atitudes negativas significa que a maioria das observações que ela faz no seu dia a dia, ou qualquer atitude que ela venha a ter que tomar, ela sempre vê como negativa, ela percebe a situação do lado ruim, vamos dizer assim, né? Há um exagero na seriedade dos problemas, então pequenas coisas ou pequenas decisões que ela tenha que tomar, sempre é um problema muito grande, né? Pessimismo, então, relacionado a quase tudo, e autoestima sempre muito baixa. Do ponto de vista dos sintomas somáticos, né, aqueles que aparecem basicamente no corpo, nós vamos ter, então, um padrão de sono perturbado. O sujeito em depressão geralmente apresenta aumento ou diminuição do sono. Vai apresentar também um padrão alimentar perturbado, ou seja, perda ou aumento de apetite. A pessoa
passa a se alimentar em demasia ou não se alimenta. Interesse ou impulso sexual reduzido, aqui conhecido como diminuição da libido, né? Fadiga, geralmente a pessoa está sempre muito cansada, mesmo que a atividade não exija que ela esteja naquele nível de cansaço, mas ela vai apresentar fadiga. Problemas digestivos, né? Uma vez que se ela tem um padrão alimentar perturbado, um sono também perturbado, automaticamente ela vai apresentar problemas digestivos. Dores generalizadas, então aqui nós temos também as chamadas dores crônicas que aparecem, dores generalizadas incluindo basicamente dores gástricas, enxaquecas, dores na região lombar e assim por diante. E uma maior suscetibilidade a doenças, né? Prejuízo do sistema imunológico. Então, veja que quando nós estamos falando de sintomas somáticos, nós estamos falando de sintomas, vamos dizer assim, mais observados, né? A pessoa consegue observar e perceber que o seu corpo não está bem, né? Alguma doença começa a aparecer a partir desses sintomas. Agora nós vamos falar, né, os tipos de depressão. Nós temos o transtorno disruptivo de desregulação de humor. Esse transtorno se caracteriza por um temperamento explosivo. Sintomas se manifestam ao menos 3 vezes na semana e persiste por pelo menos 1 ano. O transtorno depressivo maior ou transtorno de depressão maior, os sintomas se manifestam por pelo menos 2 semanas, desencadeado por algum trauma específico. O transtorno disfórico pré-menstrual ocorre devido à baixa de estrogênio e os sintomas emocionais intensos e manifestados antes do período menstrual. Então, são sintomas específicos femininos, porque envolve aí uma questão hormonal, né? Também um outro tipo de depressão, conhecido por distimia ou uma depressão persistente, ela equivale ao transtorno depressivo maior crônico e os sintomas prevalecem por pelo menos 2 anos. Temos também o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Esses sintomas aparecem durante e até 1 mês depois da ingestão de medicamentos capazes de induzir o transtorno. Aqui nós estamos falando basicamente da ingestão de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Agora nós vamos entender um pouquinho se é possível ajudar alguém com um quadro depressivo, né? Até agora vimos as características de um quadro depressivo, os tipos de depressão, né? Quais os principais sintomas que aparecem. Agora, o que podemos fazer? É possível ajudar uma pessoa com um quadro depressivo? Então, é possível. Como podemos fazer isso? Buscar informações sobre o distúrbio, né? O primeiro passo é entender o que está acontecendo. Muito importante adotar uma postura de não julgamento. Entender que o tratamento depende de um determinado tempo. O que isso significa? Muitas vezes a família do paciente com depressão quer que a pessoa melhore em alguns dias a partir do uso do medicamento. Quadros depressivos exigem um tempo um pouquinho maior para que ocorra a melhora. É necessário o uso da medicação somado à psicoterapia. Então nós temos aí um quadro que demanda um tempo de melhora, né? Ninguém melhora de um quadro depressivo do dia para a noite, vamos dizer assim. É necessário um período, né, de adaptação ao medicamento, né, para que esse medicamento possa fazer o efeito e também somado ao trabalho do psicólogo aí, né? Então nós vamos entender que o tratamento depende de um determinado tempo.
compreender que a pessoa deprimida, ela não é o quadro de depressão, né? É muito importante nós entendermos que a pessoa possui um quadro, ela está naquele estado, mas ela não é a depressão, né? Nós não podemos confundir e tratar a pessoa como se ela fosse o quadro, né? Então, evitar culpabilizar a pessoa, oferecer ajuda efetiva, identificar o que você realmente pode fazer para ajudar e não menosprezar o distúrbio. Muitas vezes as pessoas acham, né? Isso é uma tristeza, depois passa, logo passa, daqui a pouco muda, e nem sempre é assim. Então é muito arriscado menosprezar um quadro depressivo, achando que é uma tristeza passageira e que não tem maiores consequências. Na dúvida, é preciso procurar e consultar um profissional que entenda, para que a pessoa seja realmente diagnosticada de uma forma adequada. Então, oferecer ajuda nesse sentido é muito importante. Nós não precisamos saber o que fazer, mas nós precisamos buscar ajuda de quem sabe o que fazer. E o que não fazer para alguém com depressão? Nós vimos anteriormente, né, o que fazer. Então agora, o que nós não podemos, né? O que não é bom que façamos quando nós temos uma pessoa que conhecemos, uma pessoa da família, um ente querido ou alguém com um quadro depressivo. Ponto número 1, não culpabilizar, né? Julgar a pessoa como fraca ou com pouca força de vontade. Por que não é interessante que façamos isso? Porque o quadro depressivo não tem a ver com pouca vontade. Não é uma questão de não ter vontade de melhorar, não querer fazer as coisas. O quadro depressivo é um distúrbio, é um problema e precisa ser tratado e entendido assim, né? Então, culpabilizar a pessoa pelo próprio problema, ela não escolheu estar naquele quadro. É importante que nós tenhamos esse discernimento, né, de não culpabilizar o doente pela sua doença, né? Então, nesse caso, não culpabilizar a pessoa porque ela está passando por um distúrbio naquele momento. Uma outra questão aqui, né, do que não fazer, invalidar o sentimento da pessoa. Alguém, ou um exemplo aqui, né? Alguém pode estar pior que você. O que significa isso, né? É quando a pessoa se queixa de que não está bem, né? Como nós vimos lá os sintomas, então a pessoa está vendo tudo de forma muito negativa, ela não está bem, ela está vendo a vida e o mundo cinza, sem cor, ela não tem vontade, ela está pessimista, ela não vê perspectiva, isso tudo faz parte do quadro. E quando alguém olha para uma pessoa que sente tudo isso e ainda assim invalida o sentimento dessa pessoa, dizendo frases, por exemplo, você pode pensar que tem gente pior que você, algumas pessoas passam por situações muito piores, ou seja, invalidando que aquele sentimento não é verdadeiro. Isso não deve ocorrer, né? Isso é uma falha de quem está acompanhando ou está junto com o paciente deprimido, porque ele já não está bem, e ter alguém que ainda invalide o sentimento dele não é interessante. Quais os fatores de risco, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho quais os fatores de risco em um quadro depressivo. Perdas, luto de diversas naturezas, né? Por que luto de diversas naturezas? Porque quando nós falamos de luto, geralmente nos vem à cabeça uma ideia de luto por morte, por perda de um ente querido. Mas nós fazemos lutos diferentes além desse, né? São diversos lutos que fazemos na vida. Por exemplo, a perda de um emprego é uma situação de luto. A perda de um ente querido também é luto. A perda de um companheiro
por uma outra pessoa, também é uma situação de luto. Então, existem várias perdas na nossa vida e vários lutos que nós fazemos. Então, fatores de risco. Luto é um grande fator de risco, ou seja, aquela pessoa passou por perdas significativas recentemente. Um outro fator, estresse psicológico. Muitas vezes a pessoa está sobrecarregada, passando por situações que ela tem que administrar vários problemas simultaneamente, né? Várias fontes de estresse psicológico pode ser um grande fator de risco. História familiar. Então, aquela pessoa tem na família outros familiares que possuem quadro depressivo, que foi diagnosticado com depressão. Episódios depressivos anteriores, ou seja, aquela própria pessoa que está apresentando um quadro depressivo no momento, já passou por situações anteriores que foi diagnosticada com depressão. História de tentativa de suicídio. A pessoa em questão, ela teve um histórico, ela teve alguma tentativa de suicídio anteriormente? Período puerperal, no caso aqui, né, da mulher, ela está passando por uma situação de puerpério, de pós-parto, né, nesse momento. Por que essa questão? Nesse momento, logo após o parto, há uma série de mudanças no corpo da mulher, não só na parte hormonal, né, mas o emocional, o psicológico, existem muitas mudanças para a mulher se adaptar. Então, esse momento também pode levar a um quadro depressivo. Doença clínica comórbida, né? Então, de repente, aquele paciente foi diagnosticado com alguma outra doença em comorbidade com o quadro depressivo. Ausência de suporte social. Muitas pessoas estão muito sozinhas, né? E a solidão pode também favorecer que o quadro depressivo se instale. Ou não, às vezes ela está cercada de pessoas, mas se sente sozinha porque ela não é compreendida. Então, ela não teria esse suporte social aí. Eventos da vida estressantes e negativos, né? Como um fator de risco. Muitas vezes aí perdas, desemprego, a própria saúde, né? Algumas pessoas passam por acidentes, precisam se adaptar a próteses, a uma série de situações da vida que são estressantes, né? E abuso ativo de álcool e substâncias. Nós sabemos que algumas substâncias psicoativas podem se constituir num fator de risco de quadros depressivos, e o álcool, que é um grande depressor do sistema nervoso central. Nesse sentido, o álcool, como uma droga, ele também atua no sistema nervoso central, favorecendo quadros de depressão. Apresentei para vocês as principais características de um quadro depressivo, os fatores de risco, né, como podemos ajudar, o que é possível fazer, brevemente, porque esse tema ele é muito profundo, né? Existem inúmeros estudos a respeito de quadros depressivos, porém, grosso modo, de uma maneira abrangente, eu coloquei aqui o que eu achei relevante. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil esse conteúdo para vocês. Obrigada.